Quando o Espírito Santo inspirou a equipe do Ministério Jovem Geral sobre este tema divergente, ele inspirou também um texto bíblico sobre o qual a gente refletiu, sobre o qual a gente se debruçou e entendeu que seria o texto mais apropriado para tratarmos este assunto, este tema divergente. E o texto vocês já ouviram aqui durante todos esses 2 dias, vocês já estão aí na camiseta, né? O pessoal que está com a camiseta, o pessoal que está com as pulseirinhas. É o texto de Paulo aos Filipenses, no capítulo 2, a partir do verso de número 15. Eu quero ler com você a versão que a gente usou para conversarmos, para alinharmos as questões, os temas, as subdivisões, é a versão A Mensagem, de Eugene Peterson. Não sei se você conhece. Se você não conhecer, fica aqui uma dica, uma Bíblia muito boa para que a gente também estude um pouquinho sobre ela. Então, Filipenses capítulo 2, a partir do verso de número 15, diz assim: apresentem-se imaculados para o mundo, como um sopro de ar fresco nessa sociedade poluída. Deem às pessoas um vislumbre de uma vida boa e do Deus vivo. Levem a mensagem portadora de luz noite adentro, para que eu possa me orgulhar de vocês no dia de que Cristo voltar, e vocês serão a prova viva de que eu não trabalhei em vão. Amém? Glória a Deus. Amém, irmãos? Estão com fome? Estão com sono? Ô, glória! O que é ser divergente? O que precisa para ser divergente? Por que você veio aqui e está ouvindo sobre divergente? O que o Espírito Santo tem ainda mais para falar no teu coração nesse momento final aqui? Porque de verdade, gente, a gente entendeu que não vai adiantar nada, se você não sair daqui divergente, se você não sair daqui transformado, mudado. Se tudo que você fez para estar aqui conosco, se tudo que você fez, todo o teu esforço de tempo, de locomoção, esforço financeiro, né, esses 2 dias que você está aqui, não vai adiantar nada, se você não sair daqui com essa certeza, que você precisa ser divergente. Amém? Amém? Então, a gente vai tratar aqui, um pouquinho, objetivamente, em cima mesmo desse texto, sobre qual seria a forma de ser divergente. Porque a gente fala, a gente expressa, a gente sabe a teoria. Mas por que a gente não faz, então, o que a gente já sabe? Por que a gente não aplica tudo aquilo que a gente conhece? E aí o texto que a gente vai usar é exatamente esse texto aqui. Então eu queria começar, com base aqui nesses versículos de Filipenses capítulo 2, com essa primeira certeza para todos nós que somos divergentes. O mundo, a sociedade, o momento em que nós vivemos, é um mundo que está poluído, como diz o texto lá. Vocês concordam? A realidade, ela é sombria. Os dias são terríveis. Os momentos em que a gente vive, cada vez que você acessa a internet, cada vez que você abre o teu celular, acessa o teu notebook, você vai em busca de notícias, de informações, você vê, você ouve coisas terríveis acontecendo. Sim ou não? Sim ou não? Você concorda que o momento que a gente vive, o mundo que a gente vive, ele está tenebroso? Então você concorda que o que Paulo está falando aqui é verdade? Sim, ele está dizendo assim, ó, essa sociedade, ela está poluída. Essa sociedade está
denegrida. Esse momento que a gente está vivendo é um momento terrível. E não foi assim somente agora. Não está sendo assim somente agora. Já foi assim no passado. E vai continuar sendo assim. Eu não quero te iludir nessa manhã aqui, não. Vai continuar sendo assim. Então, a primeira certeza que a gente precisa ter é que essa sociedade está corrompida. Paulo também usa uma figura de linguagem para dizer que o momento que a gente vive é um momento de noite. Ele usa o termo, né? Levem a mensagem noite adentro. Ou seja, a gente está num ambiente, num momento, e a gente vive isso, em que a escuridão está nos permeando. Nós estamos cercados pela escuridão. Sim ou não? Sim ou não? Sim. Amém. Então, baseado nessa realidade terrível, baseado nessa certeza que a gente acabou de ter aqui, que você acabou de concordar comigo, que a gente está vivendo, como ser divergente? Como viver de forma divergente? Paulo começa dando a dica. O texto que a gente leu aqui, o texto que a gente está usando, Paulo começa a dizer assim, ó: apresentem-se imaculados para este mundo. Vem aqui comigo, faz favor. A primeira ação, e ser divergente requer ação, o primeiro verbo que aparece ali é se apresentar. O texto usado ontem de Mateus, né, por mais de uma vez inclusive, diz para nós que se nós somos luzes, nós não podemos estar escondidos. Então você tem a certeza, você tem a convicção de que Deus te chamou? Sim ou não? Deus te chamou, meu irmão? Deus te chamou, minha irmã? Sim ou não? Então, Paulo está dizendo assim, ó: se apresenta diante desse mundo. Se apresenta, se mostra. Essa sociedade corrompida, ela precisa ver você. Você tem essa noção? Você tem essa certeza contigo? Sim ou não? Eu vou fazer isso porque senão vocês vão dormir, vão ficar com fome, então eu vou ficar fazendo isso aqui, sim ou não? Olha só, a sociedade corrompida, esse mundo poluído, precisa ver você. Você precisa se apresentar nesse mundo. Teus amigos que não conhecem a Cristo, os teus colegas de trabalho, de faculdade que não conhecem a Cristo, que têm valores corrompidos, eles precisam achar você. É isso que Paulo está dizendo aqui para a igreja de Filipos. Olha só, vocês precisam se apresentar. E apresentar-se de qual forma? Como que a gente se apresenta? Ele usa ali. Ele diz assim, ó: imaculados, sem mancha. Amém? Amém? Você precisa se apresentar numa sociedade que é corrompida, poluída, se apresentar imaculado, sem mancha. E a gente sabe, você também sabe disso, que não é tão simples, não é tão fácil acontecer isso. Mas Paulo dá a dica, ele fala assim, ó: para que isso aconteça, para que as pessoas vejam que você está se apresentando a essa sociedade corrompida, imaculado, precisa acontecer alguma coisa, você precisa agir de alguma forma. E a dica que ele dá é a seguinte, ó: deem às pessoas um vislumbre de uma vida boa e do Deus vivo. E o verbo dar aqui é doar mesmo. Sabe? Quem aqui é doador de sangue? Temos pessoas? Pouquinhas, hein?
Pouquinhas? Pouquinha gente, hein? Quando você vai doar sangue, fala sério, né? Quando você vai doar sangue, você busca algo em troca? Ou você vai lá porque você vai ganhar meia entrada no cinema, no teatro, no show da Rebeca Carvalho? É isso? Não. Você vai lá pelo lanchinho que dá depois da doação, um cafezinho que dá depois da doação? Sim ou não? Por que você vai doar sangue? Para ajudar outra pessoa, é ou não é? E você não quer nada em troca. O que Paulo está dizendo assim, ó, você precisa se apresentar a essa sociedade e dar alguma coisa para essa sociedade, sem esperar nada em troca. E isso é difícil, meu irmão, minha irmã. Moçada, isso é muito difícil. Porque a gente tem a tendência, a inclinação, nosso coração pende para isso, de sermos elogiados, de buscarmos palavras que massageiem o nosso ego. Então é difícil na nossa humanidade dar alguma coisa sem querer nada em troca. Oferecer algo para alguém que talvez você nem conheça, sem esperar nada em troca. É se doar. É doar alguma coisa. Paulo fala assim, ó, doem a essas pessoas que vivem neste mundo corrompido, nessa escuridão, doem para essas pessoas um vislumbre. Eu achei interessante essa palavra aqui, vislumbre. Eu fui buscar ela no dicionário. Olha só algumas definições dessa palavra. Um fraco clarão. Um reflexo. Um sinal. Indício. Vestígio. Traço. Evidência. Amostra. Ou seja, então vamos trocar aqui essa palavra agora. Deem a essas pessoas que vivem nessa sociedade poluída um traço, um indício, uma amostra, um reflexo, um pouquinho. Deem a essas pessoas um pouquinho só um pouquinho. Do quê? Olha lá, de uma vida boa e do Deus vivo. Olha só, se a sociedade está corrompida, poluída, se é terrível o que nós estamos vivendo, Paulo fala assim, olha, vocês precisam se apresentar, chegar aqui na frente e falar assim, ó, existe uma vida boa e existe um Deus vivo, aleluia. E não é só falar, porque aqui é o verbo, é a ação. As pessoas precisam ver a tua vida divergente e entender que você só é divergente porque você serve a Cristo que foi divergente quando esteve aqui na terra. Amém? Você entende que Cristo foi divergente quando esteve aqui na terra? Ele não rompeu os valores, os conceitos, ele não foi contra tudo o que acontecia, tudo que era colocado na sociedade. Então a gente serve a Cristo divergente. E esse Cristo divergente é um Cristo vivo, aleluia. Eu não sei se você se recorda do louvor que nós iniciamos aqui essa programação ontem pela manhã. Ele dizia que vivo, está vivo. Sim ou não? Quem lembra disso? Ou já esqueceram? O nosso Deus está vivo, meu irmão. Você tem essa noção? Você consegue vivenciar isso no dia a dia? Você consegue aplicar isso na tua vida, essa certeza de que o Deus que você serve, que você segue, é um Deus vivo? Amém? Porque isso precisa te dar força. Isso precisa te dar ânimo. Isso
precisa te induzir, te impulsionar a se apresentar nessa sociedade, a se colocar como alguém que seja referência da divergência dos valores corrompidos deste mundo. Então Paulo está falando assim, vocês precisam se apresentar de uma maneira diferente, vocês precisam doar para essas pessoas, através da própria vida de vocês, do próprio dia a dia de vocês, do próprio viver de vocês. Vocês precisam mostrar para essas pessoas que existe uma vida boa, existe um Deus que é vivo e é atuante, e que pode mudar essa realidade, que pode conduzir essas pessoas que estão vivendo com esses conceitos corrompidos, conduzir essas pessoas àquele que é sobre todo o universo. Conduzir essas pessoas diante daquele que tem todo o poder para mudar qualquer conceito corrompido. Conduzir essas pessoas àquele que pode mudar uma sociedade que crê em valores terríveis, uma sociedade que se orgulha de pecado, uma sociedade que, conforme você já ouviu aqui, né, tem orgulho de ir contra o que esse Deus vivo quer de cada um de nós. Então você precisa se colocar diante dele. Um pouquinho só. A palavra vislumbre dá essa ideia, um pouquinho só. Só um pouquinho. Por quê? Porque a leitura vai dizer para nós que, e você também já ouviu isso aqui durante o dia de ontem e hoje, que nós não temos luz própria. Nós refletimos a luz de Cristo. Amém? Amém? Você tem essa consciência que você é reflexo da luz de Cristo Jesus? No meio dessa sociedade poluída? Você tem essa consciência? Você tem essa certeza? Amém? Estão aqui comigo ainda, irmãos? Amém? Amém. Então é um pouquinho. Você não consegue fazer tudo perfeito. Jesus, sim, Ele é a luz. Ele é a luz. Você reflete a luz dele. Então, você vai cometer erros, falhas. As pessoas não vão ver perfeição em você. Não vão. Por isso que Paulo, sabiamente, coloca assim, é um pouquinho que você vai mostrar. Você não vai conseguir mostrar mais do que isso. É só um pouquinho. Você não vai conseguir mostrar muita coisa, porque você é humano. Porque você é pecador, porque você comete falhas, tem erros. Então mostra um pouquinho que você conseguir mostrar, já vai fazer diferença. O pouquinho que você conseguir mostrar para essa sociedade aí, já vai dar uma ideia para eles de quem é o Deus que você serve, o Deus vivo. Amém? Amém? Ok. O texto continua dizendo, mais um verbo aqui, levem a mensagem portadora de luz noite adentro. Além de se apresentar diante dessa sociedade, além de doar um vislumbre, um pouquinho, do que Deus tem feito na tua vida, do que Deus tem realizado no mundo que você vive, na igreja que você vive, através da Bíblia Sagrada, tudo aquilo que Deus tem realizado, todos os planos que Deus tem cumprido, todos os milagres que Deus tem feito. Além de realizar tudo isso, você precisa levar para essas pessoas agora a mensagem portadora da luz. E aqui é bem interessante isso, porque não é o que você tem dentro de você. Você vai carregar alguma coisa que não é tua, o conceito aqui. Você vai carregar, lembra das viúvas? Elas carregavam lamparinas com elas. Não era ela, era o que ela carregava com ela. As pessoas precisam olhar para você e ver um pouquinho
daquilo que você carrega através das tuas ações, através das tuas atitudes, através das tuas decisões divergentes dessa sociedade. Se todo mundo diz para apedrejar a mulher adúltera, você tem que ser divergente e falar assim, não vamos apedrejar ela. Vamos olhar para nós. Vira o foco. Muda aí a visão. Para de olhar para o pecado do teu irmão. Olha para você. Isso é visão divergente. Estão comigo aqui, irmãos? Isso é visão divergente. Para de olhar para o pecado do teu irmão. Para de olhar para essa sociedade corrompida e apontar dedo. Começa a olhar para você. Começa a ver em você, ó, se eu não tiver pecado, eu posso tirar pedra. Lógico que eu não vou tirar pedra, porque eu cometo pecado. Então, mas eu preciso levar. As pessoas precisam ver, opa, ele tomou uma decisão diferente. Opa, todo mundo está fazendo isso, mas ele não faz. Por que ele não faz? Ah, porque ele serve um Deus vivo, aleluia. Por que ele não acusa como todo mundo acusa? Por que ele não critica como todo mundo critica? Por que ele não age como todo mundo age? Porque ele é divergente. E sendo divergente, ele serve a um Deus vivo. A leitura vai continuar dizendo para nós que essa mensagem precisa ir noite adentro. Olha só que coisa bem interessante isso aqui para nós. Não adianta você ser luz, e eu queria muito que você prestasse atenção nisso agora, por favor. Não adianta você ser luz somente dentro da igreja. Não adianta você ser luz somente numa convenção nacional, num retiro da tua igreja, num encontro de jovens, num momento em que você está com outras pessoas que também são portadoras da luz. Por que, Lisério? Você vai fazer diferença dentro da igreja? Claro que vai, sem dúvida nenhuma. Não estou falando para você sair da igreja, irmão. Pois o pastor Adelmilson me puxa a orelha lá. Não é isso que eu estou falando. O que eu estou falando é o seguinte: você vai fazer mais diferença onde tiver 100, 200, 300 pessoas que iluminam igual você vai fazer mais diferença lá, ou você vai fazer diferença maior não, né? Mais ou maior, num lugar onde não exista luz? É lógico que você vai fazer mais diferença levando a sua luz num lugar que seja escuro. A leitura fala assim, ó, noite adentro, não é no entardezinha, no quase anoitecer, ou lá no amanhecer, quando já está clareando, quando você consegue ver alguma coisinha. Não, o conceito aqui, a ideia aqui é assim, ó, é escuridão total. É o que a gente chama lá em Curitiba de breu. Não sei se em outra localidade também chama de breu, mas é o que a gente chama de breu. Você não consegue ver nada. Então, você vai ver um pontinho de luz lá. Opa, o que é esse pontinho de luz lá? Ah, alguém está iluminando um pouquinho. Quem é? Ah, lá tem um divergente, olha só. Olha lá, no meio daquela escuridão lá tem um pontinho de luz. O que é lá? É um divergente. Você não vai ser divergente dentro da igreja, meu irmão. Você não foi chamado para ser divergente dentro da igreja, minha irmã. Você foi chamado para ser divergente no mundo. E esse mundo está terrível. Esse mundo está vivendo numa escuridão total. Numa noite. Então você tem que ir lá, nessa noite, nessa escuridão, e dar um vislumbre, um pouquinho da luz de Jesus para eles. Amém? É lá que você vai fazer diferença. Claro que você faz diferença na tua igreja, você faz diferença no teu ministério, você faz diferença lá com o teu pastor. Claro, não é isso que eu estou falando. Mas você não foi chamado para ser divergente
dentro da tua comunidade, dentro da tua igreja. Você não foi chamado para ser divergente somente aqui nessa convenção. Você tem que ser divergente no teu dia a dia. Só mais um pouquinho, por favor. A gente entende que ser divergente também implica em ter uma certeza de que a gente vai ter trabalho. A Andréia começou até a falar um pouco sobre isso aqui, né? Falou um pouco sobre isso. Vai dar trabalho, vai ser complicado. A gente vai sofrer. Porque você vai contra os valores que todo mundo prega, que todo mundo acredita, que todo mundo vive. E eu tenho certeza que se você ainda não foi confrontado, se você ainda não foi insultado, se você não foi injustiçado por causa do Evangelho, alguma coisa está errada na tua vida, meu irmão, minha irmã. Jovem, presta atenção, por favor. Se você ainda não foi insultado, se alguém não perseguiu você, se você não sofreu nenhum tipo de ação contrária, porque você prega, porque você vive de forma divergente, alguma coisa está errada. Estão comigo? Amém? Amém. Então dá trabalho. Paulo vai falar assim, ó, eu preciso que vocês ajam dessa maneira, porque vai ter um momento que eu vou precisar falar assim, olha, deu trabalho, mas valeu a pena. Deu trabalho, mas valeu a pena. Deu trabalho ser divergente, pregar para pessoas, essas pessoas se transformem em divergentes. Isso dá muito trabalho, mas valeu a pena. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? E para a gente finalizar, eu falei que ia ser rápido, eu falei que não ia demorar. Para a gente finalizar e partir aqui para a oração final. Para a gente finalizar, de verdade. O divergente tem a certeza, ele tem a certeza, a convicção, de que o Deus vivo, que foi falado aqui antes, que o Deus vivo que ele serve, a saber, Jesus Cristo, ele vai voltar. Amém? Fraco, né, para quem é adventista, sim ou não? Jesus vai voltar, sim ou não? Amém! Glória a Deus. Irmão, irmã, essa certeza ela precisa estar muito fresca, muito viva na tua memória, no teu coração. Você precisa ter essa certeza. Jesus Cristo vai voltar. Amém, glória a Deus. O Jesus que você serve, o Jesus que você acredita, os conceitos divergentes que ele trouxe para esse mundo e que você pratica isso, ele vai voltar para te buscar e para buscar aqueles que são divergentes. Amém? Paulo fala assim, ó, eu preciso me orgulhar de vocês no dia em que Cristo voltar. Ou seja, Paulo não tinha nenhuma dúvida de que Cristo vai voltar. Como é que você vive com isso, irmão? Como é que você vive com isso, minha irmã? Como é que você convive com essa informação de que Cristo vai voltar? Isso te assusta, isso te faz bem? Como é que é com você isso? Eu não sei você, mas eu ganho força, eu ganho ânimo. Quando as coisas não estão fáceis, quando a situação está complicada, quando os dias são terríveis, eu falo assim para Deus, ah, Senhor, está muito complicado, está muito difícil. Está dando trabalho, Senhor, ser divergente, está dando trabalho. Mas eu sei que daqui a pouquinho o Senhor vai voltar, aleluia. Eu sei que não vai tardar, como diz o hino, para quem é um pouquinho mais, né? Vamos entregar a idade aqui, né? Não vai tardar.
Está muito difícil, Senhor. A pressão é muito grande, a correnteza é muito grande. Não estou conseguindo nadar contra não, Senhor. O vento contrário é muito forte, não estou conseguindo ir não, Senhor. Mas o que está me dando força, Senhor, o que está me dando ânimo, Senhor, o que está me impulsionando a ir noite adentro, a se apresentar nessa sociedade, é a certeza de que Cristo vai voltar, aleluia. Isso precisa estar muito vivo, jovens, meninos e meninas. Nós somos adventistas. Nós somos um povo, uma juventude, que crê no grande advento da volta de Cristo Jesus. Então a palavra para você, para vocês, é essa. Quando a situação estiver complicada, quando você estiver cansado de ser divergente, quando você estiver cansado de ser confrontado, ser pisoteado, quando você estiver cansado de nadar contra a maré, coloca isso no teu coração, coloca isso na tua mente, aflora isso no teu pensamento. Daqui a pouquinho Jesus vai voltar, meu irmão, minha irmã. Daqui a pouquinho Jesus vai voltar, jovem. A gente precisa, de verdade, o Ministério Jovem em geral colocou no coração, assim, olha, no final a gente precisa falar assim para essa moçada, olha, vão aí, noite adentro. Vão, se apresentem. Se apresentem em todas essas localidades que já foram citadas aqui, ó. Todos esses estados, essas cidades que já foram colocadas aqui. Se apresentem lá. Mas não fiquem dentro da igreja somente. Vão na redondeza da igreja, vão na redondeza da tua escola, da tua faculdade, da onde você mora. Vai, se apresenta lá, meu irmão, minha irmã. Se apresenta e fala assim, ó, eu sei que está difícil, eu sei que está complicado, mas eu conheço um Deus vivo que pode mudar a tua vida. Eu conheço alguém que pode transformar você. Ele transformou a minha vida, Ele pode transformar a tua. Eu conheço alguém, eu posso te apresentar essa pessoa, através dos conceitos que Ele deixou para nós. Eu posso colocar essa pessoa na tua vida também. E aí você toma a decisão, se você quer viver de forma divergente, sim ou não. Aí fica com você. Mas você precisa fazer isso, meu irmão. Você precisa fazer isso, minha irmã. A gente vai partir para o momento final aqui agora, da oração. Eu queria muito que você saísse daqui. Que você saísse daqui com essa certeza no teu coração. Ser divergente dá trabalho. Ser divergente não é fácil. Viver de forma divergente custa. Há um preço a ser pago. Você precisa abrir mão de muita coisa, de muito conforto. Você precisa agir, sair lá do teu sofá, sair lá do teu quarto, sair lá do teu momento de descanso. Você precisa ir lá no meio dessa sociedade corrompida, lá no meio da escuridão, e acender lá um pouquinho da chama, que é Jesus Cristo, que você carrega com você, que é refletida em você, que é refletida na tua vida, através das tuas ações, das tuas atitudes, das tuas decisões. Você precisa ir lá. E você precisa insistir nisso, persistir nisso. Você precisa continuar vivendo dessa forma. Porque é só um pouquinho. Paulo vai falar assim, ó, tudo isso que a gente está sofrendo aqui, ó, eu tenho por certo. Aos Romanos ele fala isso no capítulo 8. Eu tenho por certo que elas não são nada. Nada. As aflições que a gente sofre por causa do Evangelho, meu irmão e minha irmã, não são nada. Não são nada. Diante da glória que há de nos ser revelada. Amém? Amém? Para a gente finalizar.
para a gente finalizar. A gente tem tratado sobre luz aqui. A gente tem falado sobre levar o Evangelho que é luz, levar Jesus que é luz. Eu quero finalizar com o texto de Apocalipse 21:4, que é muito conhecido de todos vocês. O texto, ele começa dizendo assim para nós. Eu vou começar do versículo 1, para finalizar, irmãos. Queria que você ficasse em pé agora, em nome de Jesus. Então vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado e o mar já não existia. Aleluia. E eu vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Aleluia. É para você isso. É para você isso. É para você isso. É para você isso. Verso 4 diz assim: e ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Sabe o que você está sofrendo? Sabe o que você está sentindo? Sabe o momento complicado que você está vivendo? Vai acabar. Jesus vai enxugar dos teus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aleluia. Glória a Deus. E aí ele continua descrevendo como que essa nova Jerusalém, essa cidade santa, ele continua falando sobre as medidas, sobre como vai ser, quais são as pedras que vão existir nessa cidade. Vai falar sobre as ruas de ouro. E ele vai descrevendo tudo isso que Deus tem preparado para mim e para você, meu irmão. Ele vai descrevendo. Mas eu quero adiantar um pouquinho. E eu quero ir lá para o verso 22. Ele fala assim, não vi templo algum na cidade, pois o Senhor, Deus Todo-Poderoso, e o Cordeiro são o seu templo. Aleluia. E aí ele continua dizendo assim, pega esse fechamento aqui, a gente vai orar já. Pega esse fechamento aqui, A cidade não precisa de sol nem de lua para brilharem sobre ela, pois a glória de Deus a ilumina. Aleluia. E o Cordeiro de Deus é a tua candeia. Aleluia. As nações andarão em sua luz, e os reis da terra lhe trarão a sua glória. Suas portas jamais se fecharão de dia, pois ali divergente, não haverá mais noite. Não haverá mais noite. Não. A única oportunidade, o único tempo, o único momento que você tem para fazer a luz de Jesus brilhar na noite é aqui, é agora. É agora. Porque ainda existe noite. Ainda existe pecado. Ainda existe corrupção de todo tipo. Ainda existe. Então é agora que você tem que ser divergente. É agora que você tem que levar a luz de Jesus para essas pessoas. Porque quando você morar na Nova Jerusalém, porque você vai morar lá, amém? Sim ou não? Você vai morar lá? Quando você morar lá, nós não precisaremos mais ser divergentes. Não vai ter noite lá. Lá nós seremos todos convergentes. Lá nós seremos todos o povo de Deus. Lá só vai habitar quem é povo de Deus.
vai habitar aqueles que são filhos de Deus. Então lá não vai precisar ser divergente. Lá estarão todos os divergentes que passaram aqui por essa terra. Lá estará todas essas pessoas. Então, meu irmão, minha irmã, fica com essa palavra para você. A gente vai encerrar esse momento aqui. A gente vai partir para a última oração agora. Fica com essa palavra para você. A única oportunidade que você tem de fazer a luz de Jesus brilhar é aqui e é agora. Amém?